Prontinho, prontinho. Estamos agora iniciando já a nossa meditação. Hoje o nosso salmo é um dos meus salmos prediletos, assim, né? A Bíblia toda é tão preciosa, mas não tem jeito. A gente acaba gostando tanto de algumas passagens, e esse salmo é um salmo que eu considero muito precioso. Salmo 131, Salmo 131, e eu vou fazer a leitura dele aqui, e vocês podem acompanhar essa leitura. Salmo 131, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Um salmo de Davi, né? Mais um salmo de Davi nesses cânticos de romagem, nesses cânticos de peregrinação. Cada cântico está chamando a nossa atenção para coisas assim muito preciosas da nossa vida cristã. E nesse cântico a gente pode dizer isso, que os peregrinos eles são humildes e descansam no Senhor. É uma característica mostrada aqui nesse salmo. A gente tem nesses salmos, então, como a gente tem dito aí a cada semana, verdades sempre muito preciosas, né? Lá no primeiro salmo, essa a informação de que, apesar de lidarmos com um mundo que de certa forma, avesso a nós, entendemos que estamos aqui sem nos sentir confortáveis aqui plenamente, mas Deus é o nosso socorro, Jerusalém é o nosso destino. Salmo 121, né, os peregrinos sendo guardados por Deus. No Salmo 122, os peregrinos amando, demonstrando o seu amor por Jerusalém. No 123, os olhos dos peregrinos fixados em Deus, apesar do desprezo que eles sentem do mundo. No Salmo 124, os peregrinos admitindo a fraqueza e celebrando a presença de Deus, que é um Deus forte, um Deus que os acompanha, está ali junto deles. No Salmo 125, os peregrinos vivem pela fé. No 126, eles precisam sempre de restauração e oram, sabendo que podem contar com ela. No 127, eles dependem de Deus para a sua edificação, para assegurar o reino messiânico e as suas famílias. 128, são abençoados por Deus. 129, o inimigo não prevalece contra os peregrinos. No Salmo 130, que a gente viu na semana passada, eles clamam ao Senhor e esperam pelo Senhor. E agora, os peregrinos humildemente descansando no Senhor. Esse salmo é tão curtinho, é o mais curto até agora dos salmos de romagem, mas eu acho interessante isso, né? O povo de Deus subindo para as festas, para celebrar o calendário religioso e relembrando, né, preparando o seu coração para o culto que ia prestar ao Senhor em Jerusalém. É tão interessante isso, porque a gente às vezes imagina que culto é um negócio assim que a gente faz quase que automaticamente, né? Você chega e entra apressadamente aí na igreja, no lugar de adoração no domingo, senta-se no banco e naquele momento, então, que inicia a liturgia, é como se você apertasse ali, clicasse em um interruptor, alguma coisa assim, e o seu coração já começasse a cultuar, assim, instantaneamente. A gente vai percebendo que não é exatamente isso. É por isso que, inclusive, no culto a gente tem na estrutura litúrgica um negocinho chamado prelúdio, né? Que é mais ou menos assim, para você chegar e ter, assim, pelo menos um mínimo de preparação, né? De aquietar, para você poder aquietar o coração, poder ponderar na palavra de Deus, pelo menos fazer aquela oração ali para pedir a Deus que abençoe sua vida naquele momento de culto. E, na verdade, o ideal é que a gente chegue no domingo para prestar o culto e a gente tenha preparado o nosso coração durante a semana, né? Então é isso que os peregrinos estão fazendo, estão subindo, caminhando, fazendo a viagem ali, o trajeto até Jerusalém, vão prestar culto lá e já estão preparando a alma, preparando o coração enquanto cantam esses salmos e meditam nos conteúdos que eles cantam.
Uma das coisas que é necessária para a gente prestar culto é a humildade devida, né? E é nesse sentido que esse Salmo 131 mostra isso. O salmista Davi, ele está refletindo sobre si mesmo e ponderando sobre algumas coisas, demonstrando isso. Se a gente olha para a estrutura do Salmo, né, são 3 versículos, então é uma estrutura muito simples, né? No versículo 1, a gente vê aí essa negação do orgulho, no verso 1. No verso 2, a dinâmica do repouso, e no verso 3, um apelo, aquilo que a gente poderia chamar de apelo por dependência vitalícia, né? Porque ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, ou seja, aprenda a depender de Deus o tempo todo. Basicamente o que a gente tem é isso. Então, quando a gente olha o verso 1, a gente encontra esta verdade, né? Que os peregrinos negam o orgulho, porque no verso 1, a gente vai perceber várias vezes essa relação de Davi com as chamadas coisas altas ou grandes, né? É, Aqui a gente tem na nossa tradução algumas palavras, né? Não é soberbo, nem altivo, e depois fala lá, não ando à procura de coisas grandes ou de coisas maravilhosas, e especialmente as primeiras palavras, todas têm ligação com altura, né? Porque começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, e esse vocábulo que é traduzido como soberbo quer dizer literalmente alto, né? Meu coração não é alto, ou meu coração não é elevado. É por isso que a Revista e Corrigida traduz assim: o meu coração não se elevou. Basicamente é assim que a gente encontra na Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida capta muito bem essa ideia de altura ou elevação aí, né, mencionadas, essa ideia aparece várias vezes no verso 1. E ele prossegue dizendo: nem é altivo o meu olhar. Mais uma vez, a palavra traduzida por altivo está dizendo isso: o meu olhar não é um olhar que está lá no lugar alto. E aí a Revista Corrigida capta muito bem: nem os meus olhos se levantaram, né? E ainda, não ando à procura de coisas grandes. E aí, agora a gente está diante de um vocábulo diferente, que não tem a ver com altura, mas tem a ver com coisas difíceis ou que estão além da nossa capacidade, né? Por isso ele diz: não ando à procura de coisas grandes e nem de coisas maravilhosas demais para mim. E mais uma vez a gente tem aí a Revista e Corrigida traduzindo: não me exercito em grandes assuntos nem em coisas muito elevadas para mim. Mais uma vez essa ideia de elevação aí no último verbo, né? Que é nas coisas, naquilo que aparece como coisas maravilhosas. Então, chama a atenção nesse verso primeiro os nãos e os néns, né? Não sei se você percebeu aí, ó. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ela acerta quando ela diz isso, né? Ela enxerga aí no verso primeiro uma tríplice negação do orgulho, no coração, na percepção, né? No olhar e nas ações, né? Quando ele diz que ele não anda à procura de grandes coisas, né? E isso é digno da nossa atenção, porque não ceder à tentação de elevar-se, né? Você negar o orgulho no coração, na percepção e nas ações, não é nada fácil. Porque o orgulho é um negócio tão esquisito, tem pecados que são tão crus, né? Ou chocantes, ou evidentes, são assim feios notoriamente, né? Se você pensa, por exemplo, na embriaguez, o indivíduo embriagado, nossa, fica notório, esse indivíduo não teve a moderação devida, né? E outros pecados são muito evidentes, mas o orgulho é um negócio muito esquisito, porque ele se instala quase que imperceptivelmente. É como aquela sujeirinha minúscula no rodapé atrás da porta, que ninguém enxerga. Ele cola ali, ó, e ninguém nota. E a pessoa consegue, de repente, começar a orar, e de repente ela tá dizendo na oração: Deus, obrigado porque eu sou tão humilde. Então ele já está orgulhoso da humildade dele.
é um negócio que ele não percebe. É mais ou menos como aquele vírus, né, que se instala e quando uma vez que ele está alojado, ele conduz à contaminação e declínio do organismo inteiro. Então, o orgulho é assim, né? E quando a gente olha, especialmente aqui para a cultura que a gente vive, né? A nossa cultura aplaude as conquistas e realizações. Eu acho que a gente nem deve dizer a nossa cultura, eu acho que todas as culturas são assim, né? Foram assim desde sempre. E até mesmo os cristãos, às vezes, se acham capazes de exercitar-se em grandes assuntos, né? Acham que são especialistas em tudo, né? É interessante isso. Há uma inclinação nossa de achar que o cristianismo ele tem que responder a todas as perguntas de todas as áreas da vida. E tem área que não, a gente simplesmente não tem essa competência mesmo, não. E Davi aqui está dizendo isso, Senhor, ó, tem coisas que são acima da minha capacidade. Eu não ando à procura dessas coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tem coisas que estão além da minha capacidade. A Bíblia fala sobre isso, né, de que Deus nos deu alguns limites, estabeleceu os limites. Ele estabeleceu os limites dos povos, né? A Bíblia fala sobre isso, mas cada indivíduo tem os seus limites. Os antigos eram muito sábios quanto a isso, né? Eles entendiam isso muito bem. O meu pai tinha um ditado, né, que é o jeito antigo dele falar, ele dizia: meu filho, quem nasceu para tostão não chega a milhão, era isso que ele dizia, ou seja, temos limites. Então, qual é o seu limite, né? Davi está dizendo, eu tenho os limites. E Deus, eu estou contente com eles. Não quero ir além disso. Que coisa chocante, muito contracultural, muito difícil, né? Porque a nossa tendência toda, veja a tendência da educação, você tem que sonhar alto, você tem que buscar coisas acima, você tem que vencer os seus limites, você tem que ir além, e etc. Puxa, essa conversa toda de coach que a gente tem aí, em todas as mídias, né? São todas contrárias ao Salmo 131, né? Então, dificilmente você vai chegar numa grande corporação, uma empresa de grande porte e vai encontrar o Salmo 131, escrito bem grande, destacado assim no quadro corporativo para todos os funcionários lerem, né? Você não vai encontrar isso, não. Você vai encontrar outras fases. Nós venceremos, vamos vencer nossa meta, vamos ultrapassar isso e aquilo outro, né? Mas, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. É complicado isso, bem diferente da nossa cultura. E é interessante que Davi conquistou coisas muito grandes, muito elevadas. Ele se destacou na guerra, ele conquistou na época dele, ele expandiu, vamos dizer assim, as fronteiras do reino e conquistou, vamos dizer assim, assim, gerou uma estrutura, né, de segurança nas fronteiras e estabeleceu um período aí de paz que permitiu realmente prosperidade no reino, né? Chegou, olha só, ele era um pastor de ovelhas e de repente se tornou rei. Só isso aí já é grande coisa. Mas é interessante que ele chegou a tudo isso à medida em que ele foi sendo posicionado nessas funções e foi chegando a posições mais elevadas. É interessante que ele chegou nessa posição pela providência de Deus, não porque ele era obcecado pelo sucesso, ou porque ele era tomado por orgulho, ou ele dizia eu sou melhor do que os outros, ou então eu tenho que galgar isso aí. Não é interessante isso. Deus pode até nos colocar em lugares elevados, mas é isso, ele não, ele nos coloca nesses lugares elevados. Não somos nós que escalamos, né, para chegar até lá. É interessante isso. A gente já viu algo semelhante lá atrás, né, nesses salmos de romagem quando Deus diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem, e agora no Salmo 131 de novo, essa ênfase. A gente pode caminhar com Deus, olha só que esquisito isso, gente. A gente pode desejar coisas pequenas, estar satisfeito em coisas pequenas, estar contente, né? Paulo chega ao ponto de dizer, olha, se a gente tiver o que comer e com o que nos vestir, então nós podemos estar contentes. Puxa vida, como que a Bíblia choca, né? Nesses termos que a nossa cultura diz, não, esse negócio só de ficar contente com o que comer e com o que vestir, não, você tem que ter aquilo, 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 e aí essa coisa fica infinita, e a pessoa passa a vida toda querendo coisas maiores, e ele nunca se satisfaz,
e ele queria muito aprender a ler, e agora ele sabe ler, mas agora ele quer terminar a primeira graduação, aí ele faz a primeira graduação, ele fala, não, agora tem que fazer uma pós, aí, não, agora eu preciso do doutorado, agora eu preciso de um pós-doutorado, e agora eu preciso de mais não sei, ele nunca para, nunca para. E aí ele conquista determinado patrimônio, aí depois ele não, aquilo lá já não basta, e a gente passa a vida toda atrás de coisas grandes. E Davi está dizendo, não, a única grandeza com a qual eu me admiro é a grandeza de Deus, né? O único lugar elevado realmente em que eu quero colocar meu coração é nas coisas celestiais e nas coisas do reino de Deus. Isso é bastante evidente em outros salmos dele. E é quando a gente coloca o nosso coração e a gente passa a admirar, ficar boquiaberto apenas com a grandeza de Deus e com as coisas do reino de Deus, aí todas as outras coisas são acrescentadas, né? O Senhor Jesus já explica isso muito bem. Além disso, em segundo lugar, a gente vai percebendo aqui que os peregrinos entendem e praticam a dinâmica do repouso. E a dinâmica do repouso também é difícil, porque ele diz assim: pelo contrário, ou seja, ao invés de ficar almejando essas coisas grandes e elevadas, ele diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma. E aí ele prossegue dizendo: como que foi isso? Ele diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O texto hebraico aqui é difícil de traduzir, tem algumas dificuldades aí nesse versículo 2, mas a ideia geral é essa mesmo, está bem colocada aqui na nossa Almeida Revista e Atualizada. E parece esquisito isso, né? A criança desmamada quieta nos braços da mãe. Então, o que acontece? Essa criança, ela já não está mais naquela fase, né, de ficar o tempo todo ali se alimentando do seio da mãe. Então, agora ela fica quietinha. A minha neta não consegue esse negócio, não, porque quando ela chega no colo da Bruna, ela já fica mexendo ali no peito, que ela quer peito, né? Quer mamar o tempo todo. Então agora está nessa fase aí, até porque ela vai entrar em creche, na fase de desmame, né? Que não é fácil. Aí, pelo menos uns 3, 4 dias essa semana ela está agora vendo se faz essa troca aí, né? Essa substituição, esse desmame para que ela possa começar na creche agora no próximo mês. É necessário, né? Mas é interessante que quando a criança está desmamada, então agora ela fica no colo da mãe só pelo colo da mãe mesmo. E ela descansa. Ela não está ansiosa mais pelo leite materno e ela agora descansa nos braços da mãe sem aquela ansiedade. É, então não é fácil, assim como é, essa ansiedade, né, pelo leite materno na criança, na fase em que ela está sendo desmamada, a criança fica agitada, o nosso coração também fica um pouco agitado. E a gente precisa fazer calar e sossegar, falar, aquieta aí, fica calmo, aprenda a descansar em Deus. Você quer esse negócio mais elevado? Então tem isso, aquilo, outro que está aí tumultuando a sua alma. Fique calado, sossegue, descanse em Deus. E aí essa é a ideia. Davi aprendeu a fazer isso. Eu preciso muito desse treinamento também. Não é simples. A gente crê nas coisas. Eu sempre repito isso, né? A gente crê em muita coisa que a Bíblia diz. A gente crê que Deus abriu o mar vermelho, que Deus curou o cego, né? O aleijado de nascença ali nos relatos bíblicos, mas a gente acreditar que Deus cuida de nós, né? Que Ele vai cuidar da gente hoje, que esse negócio que está tumultuando o coração hoje está nas mãos dele e Ele vai cuidar de tudo, a gente fazer calar e sossegar a nossa alma e ficar tranquilos assim nos braços de Deus, entendendo, Deus, está tudo na tua mão, então está tudo bem. Não é simples assim, né? Um grande desafio de fé. E é isso que Davi está colocando. Essa é a dinâmica do descanso, do repouso. Então, repousar em Deus é trabalhoso, gente. É esquisito, parece até contraditório os termos, né? Porque repousar é trabalhoso, como assim? Mas aprender a colocar a nossa confiança, a nossa alma totalmente nos braços de Deus. A outra coisa bonita é isso, é essa imagem, né? Porque Deus, ele tem, às vezes, imagem, ele coloca para a gente algumas metáforas, né, que comunicam
ele como um pai, esse pai celestial. Mas vocês notaram que às vezes tem trechos da Bíblia em que Deus se mostra de forma maternal, né? Então, como essa mãe, às vezes, às vezes a gente tem aquela imagem também, como os pintinhos ali embaixo da asa da galinha, né? Essas imagens, às vezes, são colocadas assim, Deus cuidando da gente. Quando diz que homem e mulher são feitos à imagem de Deus, então a gente percebe que Deus tem muito disso, né? Desse cuidado, que lembra muito a gente o cuidado maternal, né? Como essa mãe que carinhosamente segura os seus a sua criança, o seu filho ou sua filha nos seus braços. Então Deus também cuida de nós desta forma, né? Por fim, os peregrinos dependem de Deus. E quando dependem? Hoje e sempre, né? Verso 3: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, mais uma vez, né, a gente lembrando que o salmo é uma característica dos salmos de peregrinação, de romagem ou de ascensão, né? Essa ênfase não apenas no indivíduo, mas no povo de Israel, né? Então, Deus está tratando comigo, Deus está abençoando a minha vida, está abençoando a minha família, mas está abençoando o povo, né? Eu estou subindo para Jerusalém junto com um grupo, tem um povo que segue comigo, né? Então, essa visão corporativa, a visão de que a bênção de Deus, ela está sobre mim, mas está sobre o povo de Deus como um todo. E é nesse sentido que esse Salmo de Davi foi destacado aí, colocado nessa coletânea dos cânticos de romagem, muito propício realmente para ser cantado pela multidão enquanto ela segue viagem, enquanto ela sobe na direção de Jerusalém. E que seja assim também conosco, né? Enquanto nós peregrinamos nesta vida, enquanto nós subimos aí na direção de Jerusalém, que nós possamos estar negando o orgulho dessa maneira tríplice, como Davi faz aí no verso 1, né? Possamos estar também fazendo o nosso coração, nossa alma calar e sossegar, né? Aprender a confiar em Deus, a descansar nele, né? E que seja assim conosco e também com todo o povo de Deus, tanto agora como também para todos sempre. E como eu disse, é um salmo lindo e também desafiador, né? Porque nós às vezes somos estremecidos por circunstâncias, né? Pela situação política, por quem está no governo ou não está, e por aí a gente vai vendo o quanto nós somos susceptíveis a sermos tomados de terror, ou medo, ou ansiedade. E o Salmo 131 está dizendo: olha, deixe de tentar resolver os problemas do mundo, achar que você é mais do que você é, contente-se em quem você é, alegre-se nisso, descanse em Deus e confie nele todo o tempo, né? Então, que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Vamos expressar essa dependência de Deus agora em oração e vou terminar agora essa gravação para que a gente possa compartilhar os nossos pedidos.